Mas vamos hoje compartilhar um verso da palavra de Deus que se encontra em Isaías, no capítulo 44, e tem a ver também com esse último louvor que fizemos ao Senhor. 44, verso 3. Olha que coisa linda, que promessa tremenda que nós encontramos nesse verso. Isaías 44, verso 3. Por favor, muito obrigada. Diz assim a palavra do Senhor: porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Gente, uau! Que palavra! Que promessa tremenda nós encontramos nesse verso, neste versículo, né? Uma promessa espiritual, é uma promessa de avivamento, podemos dizer que é uma promessa de refrigério. Fantástico, querido. Deus, Ele diz cá nesse verso que Ele garante derramar sobre os sedentos. Derramar sobre os sedentos. Derramar o quê? O seu espírito. Derramar as suas bênçãos. Ele está à disposição de mim e de você. Ele ama fazer isso. Fantástico ver isso. E diz além, diz esse verso, que não só sobre nós, mas sobre as gerações futuras. Ele diz cá que Ele transforma a terra seca, a terra vazia, Ele transforma em uma vida abundante. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério, esse verso. Como é maravilhoso eu e você conhecermos a palavra do Senhor, porque nesses momentos difíceis que nós estamos a viver, não sabemos se é o final do tempo ou se é ou não é, também não importa. O que importa é nós vivermos a palavra e confiarmos no Senhor e lembrarmos dessas promessas que Ele tem para nós. Porque só assim nós poderemos de verdade fazer da nossa vida, da nossa família, do nosso dia a dia, o melhor. Não tem outra coisa a não ser seguir a palavra do Senhor, né? Então, nós vemos aqui sempre o cuidado do Senhor. Nós vemos aqui que Ele sempre tem alívio, que o alívio dEle, que, como diz o tema do ano, que o refrigério dEle sempre acompanha o povo, o homem, a mulher sedenta. Fantástico. Muitas vezes, não sei se acontece com você, mas muitas vezes nós estamos a caminhar na nossa existência, na nossa vida, estamos a caminhar, não exatamente como a gente planeou. Muitas vezes a gente projeta, mas às vezes não estamos a caminhar daquela forma, os dias não são tão fáceis, não é verdade? Quantas vezes a gente projetou tanta coisa, a gente quer mudar tanta coisa, mas muitas vezes nós não conseguimos fazer aquilo que nós imaginamos, que nós planeamos. Mas eu quero dizer para você, lembrar desse verso, que há uma promessa sobre a sua vida. Querido, há uma promessa sobre a sua vida. Em tempos de sequidão, os mananciais do Senhor abrem-se para os seus filhos. Você recebe isso essa manhã? Querido, isso é sério. Isso é posicionamento. É como elas cantaram aqui hoje. Agora, esse último louvor. Fantástico a gente entender isso. Que em tempos de sequidão, os mananciais do Senhor abrem-se para aquele que crê nele. E você crê hoje, querido. Querido, vamos parar de crer só na palavra. Blá, 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 blá. Nós fomos chamados para viver o que a gente crê. Uhul!
E sabe como é que você vive o que você crê? Quando você passa por momentos complicados. Ou você queria o quê? A palavra já te avisa, caramba. No mundo passará por aflições. Na sua família, no seu físico, na sociedade, na vida financeira. Faz parte, pá. Mas aqueles que são sedentos do Senhor, jorrarão rios de água viva na sua vida. Recebe essa palavra hoje, querido. Saia daqui hoje fortalecido. Queridos, não tem como você ser edificado. Não tem como você ser renovado. Não tem como nós recebermos alívio, a não ser em cima dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pensamento positivo? Yes, muito bom. Terapeuta, se precisar, procure. Mas o maior disso tudo, e tudo isso está baseado na palavra do Senhor, querido. É ela que te fortalece, querido. É ela. Sabe? Porque eu tenho percebido que tudo passa na vida, não é verdade? Tudo passa. Nós temos visto isso. Tudo passa. Nós temos visto que muita coisa muda, com certeza. Muita coisa muda. Impérios caem. Nós percebemos também que riqueza também cai. Pode passar. Nós percebemos que até a beleza humana, ela também passa. Nós vamos ficando velhinhos, mas podemos ficar bonitinhos. Bem cuidados, né? Isso faz parte do plano do Senhor. Movimentos religiosos podem desaparecer. Olha só. Mas a palavra de Jesus, ela nunca desaparecerá. Entenda isso hoje, querido. Jesus, em Mateus, no capítulo 24, no verso 35, tem uma frase linda, deixada de Jesus, que diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso é sério. Isso é sério. Ei, tudo passa. Impérios caem. Money pode diminuir. A beleza física também cai. Né? Hoje nós temos tantos procedimentos, amém. Tudo muito bem, mas queridos, a única coisa que não passa são as palavras do Senhor. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica saber isso para eu enfrentar a vida. Que coisa fantástica eu saber disso para ser uma mulher melhor. Que coisa fantástica eu saber disso para quando meus filhos caírem, estiverem fracos, eu dizer: levanta, cabra safado, que Deus é contigo. Que coisa fantástica é você entender, quando você passa por uma doença, você saber, tudo passa. E você vai ficar bom. Se não ficar bom, não quero te chocar. Morrer é lucro. É duro dizer isso, né? Ninguém quer morrer aqui, nem eu, viu, gente? Eu estou pedindo a Deus mais 20 anos de saúde. Quero ver meus bisnetos. Já tenho neto casado, quero ver meus bisnetinhos, curti-los. Mas caramba, como a palavra do Senhor é sábia. Meu Deus, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, amigos, entenda isso hoje. Eu quero dividir com vocês o que Deus tem me ensinado. Não temos o que temer, por maior que seja a situação difícil, porque Ele é o firmamento da nossa fé. Jesus é um chão seguro. Entenda isso hoje. Quando você estiver aflito, entenda que Jesus é um chão seguro, onde você e eu podemos colocar nossos pés.
e enfrentar o mundo que vivemos hoje. Ele é um chão seguro, queridos. Eu tenho visto que Jesus sempre estará nos lábios daqueles que precisam de uma resposta. Jesus, ele sempre estará na nossa ceia, se ele for convidado e deixarmos para ceiar conosco. Jesus sempre estará à espera daqueles que queiram se arrepender dos seus maus caminhos. Olha que coisa fantástica. Dos seus pensamentos negativos, que é uma coisa que tem atacado tanto a nós, esses pensamentos de recebermos os rios, que é a nossa fonte, que é Jesus, na nossa mente, na nossa vida, os nossos pensamentos como tem atrapalhado. Tem um verso em Isaías, capítulo 40, verso 29, eu quero te lembrar o que diz esse verso, para quando você estiver aflito, você falar em voz alta, determinar isso na sua vida. Diz assim: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Fantástico! Olha aqui. Tem pessoas que não conheciam esse verso. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando você estiver numa situação assim, clame, peça. Que hoje nós possamos declarar isso. Senhor, estou cansado, estou cansada. Me dá força, Senhor, para continuar. Nós não somos super-homens nem super-heróis. E Deus sabe disso. Nós precisamos da força dele, querido. E ele dá ao cansado. Fantástico, né? Eu tenho percebido, né, que Jesus, ele sempre está disposto a nos ajudar. Mas nós, muitas vezes, não estamos decididos a mudar a nossa postura de como encarar a vida. E isso atrapalha. Deus tem a promessa, Deus tem a força para nos dar, tem um refrigério, tem um alívio, mas nós, muitas vezes, nós não queremos essa orientação, até acreditamos nela, ouvimos ela aos domingos, ou quem sabe um dia abrimos a Bíblia durante a semana, mas Ele, querido Deus, Ele quer transformar uma vida triste, numa vida alegre. Ei! Ele quer transformar uma vida triste numa vida alegre. Você hoje veio cá para ouvir isso, que você já sabe. Deus, na verdade, Ele quer transformar uma vida angustiada em uma vida com sentido. Quantas vezes nós vivemos uma vida angustiada, anos e anos, e infelizmente, às vezes, conhecendo Jesus, morremos conhecendo Jesus, mas vivemos uma vida na terra angustiada. Ah, Mara, é muito fácil falar. Lute. Chore diante dele. Faça a sua parte, faça algo. Peça socorro, peça auxílio. Porque com certeza ele vai te atender. Sabe, queridos, ele quer transformar uma vida. Muitas vezes nós estamos desesperados. Mas ele quer tirar esse seu desespero, e Ele quer te dar uma vida com esperança, vida com esperança. Ah, queridos, eu li uma frase, não sei se foi num livro do Bispo Robson ou da Bispa Lúcia, mas eu vi uma frase deles que eu achei fantástica e interessante, que eu resolvi um dia fazer isso na minha existência, quando eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus, eu tinha 22 aninhos, eu acho, ou 21, uma coisa assim.
E ele falou uma frase no livro dele, agora que eu falei, caramba, que fantástico. Foi isso que eu decidi. Ele disse no livro que o passado, ele pode ter sido bom ou mal, o nosso passado. Mas que nós devemos transformar o nosso passado numa força ativa, que molde nossas decisões, que transforme nossos relacionamentos e nossas perspectivas futuras para uma vida melhor. Que nós possamos pegar o nosso passado, de repente foi duro, mas que nós possamos pegar esse passado e fazer dele uma força ativa para decidirmos melhorar a nossa vida daqui para frente. O que nós temos feito com isso? E isso, quando nós conseguimos fazer isso, amigos, deixa a Mara falar uma coisa. Você vive em paz. Você tem alívio das suas dores. Você entende a você mesmo e até o outro. Fantástico. Mas nós, muitas vezes, não transformamos o passado, ou bom, ou mais ou menos, ou mal, numa força ativa para mudar a minha história. E é essa a proposta do Evangelho, né? Basta decidirmos fazer assim. E com certeza, quando fazemos isso, como alivia, o peso é tirado de nós, né? O peso é tirado. Por isso que em Isaías, quando eu li esse verso no começo daqui da reflexão, o verso diz, derramarei água sobre o sedento. Derramarei água sobre o sedento. E rios sobre a terra seca. Olha só, esse contexto aqui de Isaías 44, é interessante essa colocação que eu vou fazer. Olha que coisa interessante. É uma promessa em meio a um cenário da época que estava vivendo um desgaste espiritual. O povo havia falhado, olha só, hein? O povo havia falhado, se afastado, e por eles terem se afastado de Deus, eles experimentaram consequências ruins. Mas mesmo assim, mesmo o povo, mesmo naquele cenário, mesmo assim, Deus não encerra a história daquele povo com juízo. Olha que Deus é esse. Ele libera uma palavra de restauração. Então eu quero dizer para você hoje, não importa o que você passou até agora, Deus tem uma história de restauração na sua vida, de alívio, de recomeço. Creia nisso, querido. Isso é muito sério. Fantástico. Isso revela algo poderoso, esse verso que a gente começou aqui. Deus não desiste de quem está seco. Vou repetir. Deus não desiste de quem está seco. Ele se apresenta como resposta à seca. Fantástico. Aqueles que precisam de refrigério, fantástico. Ele não se apresenta, ele não desiste de quem está seco. Então eu quero dizer para você, querido, que se você está caminhando, se você está seco em alguma área da sua vida, deixa eu falar uma coisa para você. Ele se apresenta hoje como fonte para você. Ele é a fonte da sua vida. Ele quer transformar, não é só as suas ideias, não. Ele quer transformar a sua realidade. Qual é a sua realidade hoje que você está a viver? Qual é a sua realidade? Pensa aí um pouquinho. Ele quer transformar a sua realidade. Ele tem poder para isso. Porque Deus transforma vidas secas em fontes vivas. Olha que fantástico. Como diz aqui Isaías 44.
Deus, ele começa nesse verso, ele identifica, fantástico isso, ele identifica uma sede espiritual. Eu derramarei água sobre o sedento, Deus, eu derramarei água sobre o sedento. Então deixa eu te falar uma coisa, a sede espiritual é o começo de tudo. Você precisa admitir. O problema maior hoje que eu penso no indivíduo não é a necessidade do mover de Deus, não é a necessidade do mover do eterno, mas é a pessoa reconhecer que precisa do eterno, porque Ele está sempre disposto a derramar águas vivas, a refazer a sua história, a te dar alívio, a te dar refrigério. Porque quando você tem sede, sabe, queridos, a sede, ela revela a dependência. Eu tenho sede de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu sou dependente de Ti, Senhor. Mas muitas vezes nós não temos essa postura na nossa vida, mesmo conhecendo e acreditando no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, preciosos. Quem tem sede de Deus está pronto para receber tudo aquilo que precisa. Você tem tido sede? Ou você é autossuficiente? Queria que você pensasse nisso. Quando a gente tem sede, isso não é fraqueza, né? Às vezes a gente troca, eu tenho sede. Ele é fraco, precisa de Deus toda hora. Não. A sede não é fraqueza, é dependência. Quando clamamos a Deus, pedindo o seu refrigério, isso é o início de um novo começo. Guarda isso no seu coração, isso, hoje, queridos, né? Deus, Ele quer transformar a realidade. Não apenas um sentimento, não. Ele quer transformar a realidade. E o que é essa terra seca, Mara? Você poderia, né? O que significa? Ele vai jorrar rios sobre a terra seca. A terra seca, ela representa o quê? É uma área, de repente, da nossa vida que está o quê? Que está perdendo a vitalidade. Às vezes é na fé. Às vezes é a confiança em Deus. Eu confio, mas, poxa, esperei não sei quanto tempo, pedi aquilo, Ele não me deu resposta, não sei. Pode ser que a sua fé hoje esteja enfraquecida. Quem sabe a sua alegria está perdida. Tem pessoas que têm o Senhor Jesus como o Senhor e perdeu a alegria de viver. Como se a sua alegria dependesse de circunstâncias. Queridos, vamos rever isso. Eu já disse uma vez aqui para vocês, ou várias vezes. Há uns anos atrás, durante muito tempo, muitas pessoas me chamavam de falsa, porque eu vivia sorrindo. E às vezes eu estava a passar por coisas difíceis, queridos. Eu estou escrevendo meu livro, depois você vai obter meu livro para saber a minha história. A minha história com detalhes. Ela é forte, mas ela que me fez essa pessoa que eu sou hoje, apesar de ainda ter tanta coisa para melhorar. Misericórdia, ainda bem que o papai do céu é paciente com a Maroca. Graças a Deus, Senhor, que eu sou ainda tanta coisa errada. Mas muitas vezes as pessoas diziam: por que ela está sorrindo? Já viu? Já viu o que ela está passando? Já viu que? Que falsidade. Não é falsidade não, queridos. É saber que tudo está no controle do Senhor. E que Ele vive na minha vida e é que Ele nunca vai me abandonar. E Ele vai restaurar, vai restituir, vai consertar tudo que não está certo. Ele vai fazer. E Ele faz. E sabe, amados, então muitas vezes a gente está com solo, não está com solo fértil, a gente está com a terra seca. E assim como o solo, ele precisa de água,
Porque se o solo, se você não colocar água, ele se torna o quê? Improdutivo. Assim mesmo é a sua vida, é a sua existência. Entenda isso hoje. Uma vida sem Deus é estéril. Uma vida sem Deus é estéril. Não tem como você dizer o contrário, querido. E nós que estamos todos os domingos aqui, nós que temos a Bíblia na nossa casa, e Deus quer derramar rios sobre a nossa terra seca que estamos a viver em alguma área da nossa vida, sobre o coração cansado, e nós não deixamos. Por quê? O que tem atrapalhado? Existem também, às vezes, assim, quando atendo pessoas um pouco e vejo, que uma coisa que atrapalha muito também, e eu sempre estou falando e sempre vou falar, é a soberba. Terra seca, querido. A soberba é porque a pessoa tem terra, coração seco. A pessoa precisa ser transformada. Porque toda pessoa soberba, ela não reconhece que ela precisa de Jesus. Ela pensa que Jesus até está com ela. Mas esse coração tá endurecido. Ele precisa ser quebrantado. Ele pensa que tem alívio em cima das ideias que ele tem do altruísmo exagerado, das opiniões de que nada me afeta, de que eu não preciso, E isso precisa ser mudado, porque isso é uma enganação do inimigo. Isso atrapalha a nossa vida. Isso atrapalha muito a nossa vida, e um dia Deus vai nos cobrar, Deus é perdoador, mas Deus, Ele pode transformar esse coração endurecido, esse ambiente dentro da gente, que muitas vezes atrapalha e entristece o Espírito Santo. Deus quer transformar isso, Tanto que é que o texto diz que Deus, o texto que nós lemos em Isaías não diz que Deus melhora a terra. O texto não diz isso, eu vou melhorar a terra. Não, o texto diz que Deus vai correr rios. Então permita que esses rios corram no seu coração. Permita que esses rios de Deus corram dentro de você. Isso indica mudança estrutural. Isso mudança estrutural e não uma mudança aparente. Quando esses rios nos invadem, não é uma mudança superficial. Muitas vezes nós temos só uma mudança superficial, queridos. E aí? Vamos viver de mudanças superficial até quando? Onde Deus age, a mudança, a transformação é visível. Eu creio nisso. Onde Deus age, o deserto não continua deserto. Então, se você está a passar por algum deserto, se está faltando o rio de Deus chegar na terra em que você está triste, deixa Deus entrar hoje. É na fé? É aonde? É no seu relacionamento? É aonde? Você não acredita mais em nada? Você não acredita mais na igreja do Senhor? É a mágoa? Como o ressentimento também nos atrapalha. A palavra de Deus diz em Isaías que o deserto florescerá. Em Isaías 35:1 diz: o deserto florescerá. Portanto, Deus apenas não consola, mas Ele restaura. Fantástico a gente entender isso. O deserto florescerá na sua vida, querido. Aonde que você está a viver deserto, ele florescerá. Você terá alívio, você terá refrigério. Muitas pessoas querem até alívio. Mas Deus, Ele quer muito mais do que isso.
Deus quer transformação. Você está disposto? Muitas pessoas só querem alívio, mas não querem transformação. Eu quero declarar que aquilo que hoje está seco, ele pode se transformar na sua vida, numa vida abundante. Aquilo que está seco em você, pode ser transformado em vida abundante. Abra seu coração hoje para isso, queridos. Deus age com abundância. Ele não tem uma medida limitada. Isso é fantástico quando ele diz, derramarei água. Ou seja, a linguagem desse texto de Isaías é uma linguagem que revela excesso. Deus tem excesso para nós. Deus não fala de gotinhas. Deus não fala de gotinhas. Onde muitas vezes nós temos secura, terra seca, é nos relacionamentos conjugais, relacionamento entre pessoas, amigos. Muita secura, eu percebo isso, hoje em dia. Mas por quê? Deus não tem gotinhas. Deus tem abundância, mas sabe por que não ocorre? Porque, infelizmente, não somos humildes. E Deus quer transformar isso, querido. Não reconhecemos a nossa parte e não queremos fazer a nossa parte. Não trabalhamos o nosso eu. Ei, meu Deus, tudo volta. Não trabalhamos nosso caráter, nossa personalidade, que às vezes é tão complicada, né? É tão complicada, meu Deus. E saiba que o padrão de Deus para você é além do necessário. O padrão de Deus para você é além do necessário. Não se contente só com o necessário. Quando Ele age, Ele não apenas supre, Ele surpreende você. Ele quer te surpreender. Tanto é que em João 10, Jesus disse, eu vim para que tenhas vida em abundância. Quando Deus, Ele decide derramar, Ele vai além do que você imagina, queridos. Por que você para só no que você imagina? Por quê? Ele vai além, esteja aberto. Mas para você receber mais, você tem que também mudar mais. Senão não dá. Sabe aquelas pessoas que querem, mas não dá. Quer um homem maravilhoso, mas não quer ser uma mulher maravilhosa. Quer um amigo maravilhoso, não quer ser um amigo maravilhoso. Que é isso, pá? Oh, queridos, e esse texto também diz algo que me fascinou. Deus é tão fiel, Deus é tão lindo, que Ele diz que o derramar de Deus ultrapassa gerações. Diz o verso 3, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Deus não age só no presente, Ele pensa no legado, Ele pensa nos nossos, Ele pensa na nossa família. Olha que fantástico, cara. Olha que Deus é esse que você acredita, querido, que coisa linda. Como não ser fiel a esse Deus? Como não mudar por amor a esse Deus? Tem coisas que eu digo para o Senhor, é tão difícil fazer isso, Senhor. Às vezes é tão difícil amar quem é complicado, não é? Não sei vocês, mas eu. Às vezes é tão difícil amar pessoas da nossa família, não é verdade? Vamos abrir aqui o jogo. Não sei se a sua família é perfeita, legal, mas a minha não é. Mas aí Deus diz assim, eu botei você nessa família, porque eu quero ver quem você é, Mara. Ei, lasqueira só. Eu quero ver quem você é, Mara. E quando você consegue fluir o amor de Deus, aonde você está, na sua família, fora da sua família, querido, meu Deus,
esse rio, essa fonte de água viva que é Jesus, ela jorra, e ela alcança. Olha que coisa interessante, o alcance é geracional. Que legal, você hoje pode estar plantando na sua família e você não colher viva, mas saiba que a palavra de Deus é verdadeira, ela vai fluir, nem quando que você já estiver no céu. Faça a sua parte, acredite. Oh Senhor, Deus sempre nos surpreenderá com a sua bondade, com a sua misericórdia. Agora entenda, queridos, que diz em Salmos 135, olha o que diz Salmo 135. Aqui está uma recomendação fantástica desse salmista, o que ele fala, que tocou muito meu coração. Ele diz: espero no Senhor com todo o meu coração, com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Vou repetir: espero no Senhor com todo o meu ser. Senhor, nós dizemos hoje aqui perante Ti, que todos nós esperamos em Ti com todo o nosso ser, e esperamos na sua palavra, nós colocamos a nossa esperança. Você concorda com a Mara? Você coloca a sua esperança na palavra do Senhor? Fantástico isso aqui. Agora deixa a Mara te falar uma coisa. Esperar no Senhor é uma das maiores provas de fé que podemos viver como filhos de Deus. Você concorda comigo? Esperar no Senhor é difícil. Isso aqui é a maior prova de fé, você esperar no Senhor. E muitas vezes nós pensamos que Deus está preso no nosso relógio. Muitas vezes nós pensamos: meu Deus, já faz uma semana que eu estou conversando com Deus. Não. Nós limitamos a resposta do Senhor à pressa que nós temos. Mas entenda hoje que o Senhor, Ele age no tempo certo, da forma certa, com o propósito perfeito. Entenda isso hoje, meu amado. Quando o salmista fala: espero pelo Senhor com todo o meu ser. Sabe o que isso significa, amigos, irmãos? Significa que ele, na verdade, está se entregando realmente ao Senhor. Ele entrega tudo ao Senhor. Ele entrega, eu espero no Senhor com todo o meu... Eu me entrego por completo, Senhor. Ele não apenas espera com palavras, Ele não apenas espera com a alma, Ele espera com o coração e com confiança. E é isso que nós temos falhado, e por isso que nós temos sofrido, temos tido o quê? Temos tido aflições, não temos tido refrigério, porque nós não sabemos esperar com o coração, não sabemos esperar com confiança. Isso tem falhado na vida do ser humano, e por isso tantos desastres. Mas o salmista hoje nos ensina isso aqui. Você quer ter refrigério? Já lemos em Isaías que Deus é a nossa fonte. O que Ele faz conosco? A terra seca, Ele bota a terra ávida de novo, forte. Isso vai para gerações. Depois nós vemos aqui em Salmo que aquele que espera no Senhor, ele com confiança ele faz, querido. Mas nós temos falhado aqui. Muitas vezes nós só esperamos com palavras. Senhor, eu espero sim. Amanhã já não é daquela forma. Sabe o que é esperar no Senhor, queridos? É uma espera contínua, mesmo quando os olhos não enxergam nada acontecendo. Você escutou o que eu falei? Esperar com confiança é você
ter uma espera contínua, mesmo quando os olhos não enxergam nada acontecendo. É você permanecer firme quando tudo parece silencioso. Quando tudo parece silencioso, você espera com confiança. Você tira toda a ansiedade cai por terra, vem um alívio, vem um refrigério, porque você está esperando, mesmo os seus olhos ainda não enxergando o que você está a esperar. Como que nós temos feito em relação a isso? Muitas vezes pensamos que Deus está a demorar, quando na verdade, querido, sabe o que Ele está a fazer? Deixa eu te lembrar, Ele está preparando. Enquanto esperamos, sabe o que acontece? Deus trabalha em áreas nossas que nós não vemos. Está esperando? Não está sentindo alívio? Você está ansioso? A palavra de Deus diz, espera com confiança, não espera só com palavrinhas, não. Espera com coração. Sabe por quê? Porque quando você está esperando, Deus está trabalhando em ti, tirando a tua arrogância, tirando a tua altivez, fazendo você quebrantar teu coração. Olha quantas bênçãos! E nós não vemos. Chutamos o balde, chutamos a barraca, né? Sei lá, nem tem um verso, uma brincadeira assim, né? Chutamos o pau da barraca e perdemos. Temos que retroceder o processo. Sabe, querido, quando nos esperamos, sabe o que a Mara tem aprendido? Que Ele tem fortalecido o meu interior. Ei, Mara, como eu preciso de Ti, Senhor. Mara, Ele trabalha o meu interior. Ele tem amadurecido a minha fé, queridos, de uma forma sobrenatural. Ele tem corrigido rotas na minha vida, na vida da minha família. Ele tem fechado portas erradas, porque eu tenho esperado no Senhor. Entenda isso hoje. Esperado no Senhor. E quando a gente espera, Ele está a preparar aquilo que será melhor para você. Olha, esperar no Senhor não é desperdício. Amém? Esperar no Senhor não é desperdício. A espera, sabe o que ela faz em nós? Ela nos traz crescimento. Ela nos traz crescimento, mas ninguém quer esse crescimento, que doideira! E somos filhos de Deus, e acreditamos na palavra dEle, mas não queremos esse tipo de crescimento. Eu quero crescer como eu quero, não. A espera no Senhor traz crescimento. Então, eu quero convidar você a não abandonar a sua fé, por causa da demora de algo que você está à espera. Né? Nós estamos aqui refletindo a palavra de Deus como igreja, né? Estudando a palavra do Senhor. Não troque a sua promessa pela ansiedade. Ei, não troque a sua promessa pela ansiedade. Hoje o ser humano tem feito isso direto, trocado a promessa pela ansiedade. Continue acreditando, continue a conversar com Deus, continue orando, continue crendo, continue caminhando. Não pare. Eu tenho aprendido, nesses 71 anos de vida, que esperar em Deus, Ele tem me trazido o melhor. Durante muito tempo,
Eu esperei meu marido mudar em muitas coisas, assim como ele esperou a mim. E como valeu a pena. Durante muito tempo, eu tive que esperar pessoas que às vezes não me entendiam, mas que também às vezes eu não as entendia. É recíproco. Eu tenho esperado esse entendimento, tenho pedido a Deus esse entendimento. E no momento certo, Deus tem me trazido a maturidade que eu preciso. E eu quero desafiar você também, de repente, a fazer isso, a experimentar isso. Eu quero orar com você agora, pode ficar sentado. Queria que você fechasse seus olhos, se você também quiser, senão pode ficar aberto. Oh, meu Pai, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra, ela é tremenda. Tu tens dito tantas coisas lindas na Tua palavra, dizendo que sempre derramarás a água sobre aquele que está sedento, e nós estamos sedentos por Ti sempre, Senhor, precisamos de Ti. A Tua palavra diz que Tu derrama rios em terra seca. Pai, então eu quero te pedir agora que Tu derrames rios em qualquer área que esteja seca na nossa vida. Às vezes nossa fé está fraca, às vezes a confiança em Ti, ou até no outro, Pai. Não acreditamos mais em ninguém, duvidamos das pessoas, devido a esse mundo tão louco. Mas, Pai, renova-nos, nós queremos ser puros. Derrama, Pai. Derrama, Senhor, rios nos nossos relacionamentos, que sejam saudáveis, Pai. Derrama o Teu Espírito em toda a nossa família. A Tua palavra diz que Tu derramarás o Teu Espírito, Senhor, na nossa posteridade. Bênçãos nos nossos descendentes. Nós chamamos a existência isso, Pai. Porque, Pai, quando cremos nisso e vivemos isso, nós temos, Senhor, esse refrigério, essa paz de que tudo está no Teu controle, Pai. Oh, Pai, e ainda conversando contigo, Pai, eu quero te pedir, Pai, que nós queremos esperar em Ti, com confiança que às vezes tem falhado, Pai. Quando perdemos a confiança em Ti, vem a ansiedade e ela nos rouba o melhor. Acalma nosso coração. Acalma o coração de cada homem e mulher que está aqui essa manhã, Pai. Fortalece a nossa fé. Quando eu não entender o processo, quando nós não entendemos os processos que estamos a passar, nos acalma, Pai. Nos acalma. Que a Tua palavra sustente a nossa esperança, Pai. Nos ajuda, Pai. E que podemos permanecer firmes, sim, Pai. Firmes até ver o cumprimento das Tuas promessas. Nós queremos continuar firmes, Senhor, até ver o cumprimento das Tuas promessas em nós, na nossa família, na nossa vida, nos nossos negócios, Senhor. Nós vamos sim, Senhor, descansar no tempo perfeito. Em nome de Jesus. E a Tua igreja diz amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Eu vou pedir o pastor para vir dar a bênção apostólica. Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. Foi muito bom revê-los, tá? Vos amo. E estou sempre a orar por todos vocês. Glória a Deus. Fica aí pé onde você está. Eu queria projetar aqui, por favor, põe Salmos 1, versículo 1, 2 e 3. E quero dizer que isso é sobre você. Deus trouxe essa palavra para a sua vida hoje. Para você ser essa pessoa que tem sede dessa água de revelação. Quem pode dizer amém aí? E há uma promessa em Salmos 1. Eu sou fã desse versículo, ele me guia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer
na lei do Senhor. Fala assim comigo, refrigério. Fala assim, sede de palavra. E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua promessa, porque o Senhor é o penhor e a garantia de que tudo se realizará. Eu quero hoje, se sinto isso no meu coração, de perguntar para você hoje, se você nunca decidiu por Jesus, mas sente a sua alma sedenta, quer dizer que tudo na vida é fruto de decisões. Todos nós que estamos aqui falando, louvando, tivemos que fazer lá atrás essa decisão. E isso é algo muito pessoal. Tem pessoas que acham que isso é apenas um gesto mecânico que leva você a vir aqui à frente. Eu nem peço que você venha aqui à frente. Não é uma questão de vir aqui à frente ou não, porque é uma decisão interna que você faz a escolha e não demove jamais. Então eu quero que você, com todos os olhos com o olho fechado, eu quero te fazer uma pergunta. Se você não decidiu por Jesus, e hoje essa palavra tocou no seu coração, eu quero te perguntar se você aceita Jesus como seu Senhor, o único e suficiente Salvador, o único capaz de saciar sua sede de justiça, sede de aceitação, sede de provisão, sede de amor, sede de esperança. Se você quer fazer isso hoje, onde você está, só põe a mão para o alto, quero te reconhecer, eu quero orar por você hoje. Só levantar a sua mão. É que você faça essa decisão hoje. Eu quero orar por você. Você aceita Jesus? Amém, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Ou se você quer voltar para Jesus, pode pôr a mão no alto que eu vou orar. Você nem precisa de vir aqui à frente. Eu quero orar, porque isso é um fruto de escolha. Não é você vir aqui à frente que vai mudar a sua vida. É você fazer uma decisão genuína, sincera e consciente de escolher por Jesus, de aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário para te dar o penhor da vida eterna. Então vamos orar, igreja. Para as pessoas levantarem a mão, quero orar selando isso e profetizar o início de uma linda caminhada sua com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra alcançou corações e moveu para uma decisão, moveu para uma escolha, um compromisso com o Senhor. Não é comigo, não é com a bispa, não é com a igreja, é com o Senhor. Isso se chama entrega, isso se chama conversão. Quando nós desistimos do controle, entregamos todo o controle nas suas mãos. Quando nós pela fé cremos na obra da cruz e o que o Senhor quer realizar em nós através da cruz do Calvário, Pai. Nós abençoamos essas vidas, nós ungimos essas escolhas, nós chamamos à existência os teus anjos protegendo essas pessoas, essas vidas, que não haja retaliações, que as cadeias sejam quebradas, os grilhões sejam afastados, os demônios sejam proibidos de agir ou retaliar, e que uma nova história comece a se realizar. Senhor, derrame uma unção, uma autoridade, uma proteção sobre essas pessoas, sobre essas famílias, sobre os seus bens. Pai, comece a organizar as pessoas que vão estar ao lado delas. Levante líderes para discipular, para fazer discípulos, Senhor, e completa a boa obra que o Senhor iniciou nessa manhã, em nome de Jesus. Quem crê diz amém, e dê um aplauso celebrando ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Eu quero, antes de dar a bênção apostólica, eu quero fazer louvar com você. Eu quero que você adore. Vamos cantar uma canção. Quero que você faça escolhas. Faça escolhas. Nós que já entregamos para o Senhor a nossa vida, nós estamos no processo. Quem pode dizer amém? E no processo a gente tropeça, a gente fica mais desanimado. Mas Deus tem tempos de refrigério, tem tempos de luz. Cada vez que vem aqui um pregador e traz uma revelação, ele traz um tempo de luz, um tempo que te encoraja a olhar para o futuro de uma outra maneira,
para a sua vida por uma outra perspectiva, mas com um propósito de fazer você tomar decisões, fazer escolhas que nenhum pregador pode fazer por você, que nenhuma oração pode fazer por você. E a vida é assim, ela é feita de decisões e contínuas confirmações dessas decisões. E hoje no altar eu te convido a continuar fazendo isso, a você dar uma resposta positiva àquilo que a palavra de Deus alcançou o seu coração. Amém? Então vamos orar, feche os seus olhos, vamos adorar ao Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Aleluia, louve ao Senhor. Águas que curam. Flua o mais sincero louvor do seu interior. Sinta cada palavra que você está cantando. Por onde o rio passar, Aleluia. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está. Receba esta profecia do Senhor na sua vida. Declare: quero beber. Transforme isso numa oração pessoal, de entrega, de santificação, de consagração. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga bem forte, levante sua mão e diga: quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero, fluir. é a minha vontade, é a minha escolha, é o meu desejo, Senhor. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só tu és. A tua igreja reconhece isso e te adora, e te louva, e te glorifica, Senhor. Derrame rios de águas vivas, transborde as águas que limpam, as águas que revelam, as águas que refrigeram. Senhor, nós confiamos e esperamos em Ti. O Senhor é a nossa força, a nossa esperança, a nossa fortaleza. Em Ti nós confiamos, em Ti nós nos curvamos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso baluarte, coluna e braço forte que vai à frente, Senhor. Nós queremos, a Tua igreja escolhe viver assim, porque do Senhor vem a força, do Senhor vem a revelação, do Senhor provém a esperança. O Senhor é a fonte, e a fonte de águas vivas. Mais uma vez, para poder encerrar, diga bem forte, com fé: aleluia! Sacia, Senhor! Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, um tempo de refrigério, um tempo de revelação, onde rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Essa foi a promessa que o Senhor fez à samaritana, e para todos que se posicionarem como aquela samaritana, que rios de
de águas vivas fluirão da tua igreja. Eu profetizo que em cada um que está aqui existe uma fonte inesgotável de esperança, de revelação, de autoridade, e o Senhor será a luz, o Senhor fará brilhar os caminhos, os passos serão ungidos e o teu nome será glorificado. Eu abençoo, eu profetizo, ministro autoridade, unção sobre a tua igreja, unção, caminhos abertos, bênçãos sem medidas, a tua presença, a tua luz brilhando na face de cada um de nós. Nós recebemos e cremos em nome de Jesus. Só quem crê, só quem recebeu, diz amém e dê o seu melhor aplauso, glorificando ao Senhor. Mais forte, diz um aleluia, dá um glória a Deus, exalte o nome do Senhor, que te sustenta e te guarda em todos os momentos, em nome de Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que as comunhões e as consolações do seu santo e doce Espírito esteja com todos vocês, com todos nós, com um propósito pleno, cumprir a perfeita vontade do Senhor, porque Ele é o autor e o consumador da fé, o autor da sua escolha e o consumador da sua decisão, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um domingo maravilhoso, uma semana cheia de vitórias e testemunhos para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Não vai embora sem no mínimo dar um abraço em 10 pessoas e dê um aplauso bem forte ao Senhor para fechar com alegria esse momento. Louve ao Senhor e tenha comunhão, em nome de Jesus.